Então, pessoal, vamos para a segunda parte do nosso vídeo sobre litosfera, tá bom? Falando sobre modificações na litosfera e deriva continental. O que acontece? Nós temos uma teoria chamada teoria da deriva continental, que diz que tudo, a placa terrestre, que é onde a gente vive, ela já foi uma só, chamada Pangeia, tá? Só que essa Pangeia era cheia de rachadura. Vocês estão vendo? Cada voltinha dessa aqui seria uma rachadura. E com o movimento que eu falei com vocês lá no início do núcleo da Terra girando, e a Terra ela não é estática, ela se movimenta, os continentes foram rachando, eles foram tendo rachaduras nessas partes e foram se dividindo, tá? Então, Pangeia seria um único continente, tá? E um único oceano. Isso, milhões de anos atrás. Quando surgiu a fragmentação, surgiu 2 megas continentes chamados Laurásia e Gondwana, tá? Então, a primeira divisão que teve dessa Pangeia foram 2 continentes. Ela não se partiu em vários pedaços, não. Foram em 2, tá? Laurásia e Gondwana. Wegener, que foi o cara que começou a pesquisar e analisar a costa dos locais. Por exemplo, a costa brasileira é a beira do mar, e a costa africana, a beira do mar africano, ele viu que tinham algumas semelhanças. Ele viu, caramba, mas isso aqui parece um quebra-cabeça, isso aqui se encaixa. Um fóssil que eu encontrei aqui na América do Sul é o mesmo fóssil que eu encontrei lá do outro lado na África, na mesma direção. Será que isso aqui já foi junto algum dia, né? Foi junto, o fóssil se formou, depois começou essa rachadura e a separação. Então, partes daqueles fósseis foram para um lado e partes daqueles fósseis foram para o outro. Então, esse foram uma das indicações que aquilo ali já foi junto algum dia, tá? Então, Wegener percebeu que a costa da África possuía o contorno que se encaixava com a costa da América do Sul. Com o passar do tempo, os continentes foram se movendo e se adequando às condições atuais. Hoje nós temos 5 continentes, tá? E isso continua se movimentando, tá, gente? Não parou, não. Só é perceptível quando tu sente um terremoto. Nós não sentimos, mas o interior do planeta Terra, ele continua se movimentando. As placas tectônicas continuam se movimentando, tá? A gente não vai estar aqui para ver o resultado dessa movimentação em milhões de anos, né? A não ser que as inteligências artificiais e sei lá, inventem a vida eterna, mas eu não quero viver para sempre, não. Imagina você viver para sempre. Para sempre, viver. O que vai ter para fazer? A gente vai ficar de saco cheio, né? Eu acho, mas enfim. Brincadeira. Então, fósseis de um réptil, mesossauros brasilienses, por exemplo, foram encontrados na África e na América do Sul. Como é que alguém levou um fóssil para lá e enterrou um fóssil? Não tem como. Eles foram formados na mesma época e depois foi separado por esse afastamento dos continentes. Isso vocês podem ver facilmente no mapa mundi, que você vai ver se você pegar a costa brasileira, a costa da América do Sul. Eu falo brasileira porque a costa é quase todo o Brasil inteiro, né? E a África, e se você for juntar, você vai ver que parece que encaixa, entendeu? E se for fazendo isso com os outros continentes, você vai ver também que tem uma semelhança. Por que não encaixa perfeitamente? Porque quando se separa, cai entre nós. Muitas coisas afundam no mar, né? Porque quando se separa, a água invade e toma espaço daquele local. Então, muitas rochas gigantes, elas foram parar no fundo do mar.
Observe na imagem aí do seu livro e como ocorreu a separação. Aí ele está dando um exemplo de como foram formados 5 continentes, tá? Agora a gente vai ver uma parte que geralmente vocês gostam muito na sala de aula de discutir sobre isso. E cada um tem uma história para contar, mas aqui só eu que estou falando. São os fenômenos da natureza. O que são os terremotos? Terremotos são formados pela movimentação, tá, das placas tectônicas. Essas placas que formam o manto terrestre, tá? Elas se movimentam por aquele movimento que eu falei com vocês, do núcleo, que ele vai fazendo assim, derrete a rocha, ela sobe, fica leve. Conforme ela sobe, ela fica pesada porque resfria e desce. E fica nesse movimento. Esse movimento causa a movimentação de toda uma crosta, todo o manto, e a Terra vai se movimentando por dentro. Quando as bordas dessas placas se arrastam entre si, tá? Ou se afastam muito, ou se juntam muito, a gente percebe o terremoto. E a máquina que nós criamos para perceber isso são os sismógrafos. Eles têm vários tipos de ferramentas enfiadas no chão nessas áreas e ficam ligadas a aparelhos que parecem, não sei se vocês já fizeram um eletrocardiograma, que é aquele aparelhinho que vai marcando o batimento do seu coração, que vai fazendo assim, sabe? Em filme vocês com certeza já viram. Então, o sismógrafo ele vai marcando o movimento da Terra. Quando ele começa a movimentar assim, é porque tem terremoto chegando. Mas esses países, geralmente, que já tem muito terremoto, eles já estão preparados. Eles já têm sirenes, eles já dão alerta pela TV, pelo rádio, e as pessoas já se preparam. Geralmente, quando as pessoas estão em casa, sendo que as casas já são preparadas para passar por isso, elas entram embaixo de mesas, algumas coisas assim, que se por acaso alguma coisa cair, elas ficam protegidas ali embaixo daquele local esperando o resgate, tá? Tsunami é um terremoto que aconteceu, só que ele aconteceu nas crostas, ele aconteceu nas placas tectônicas, nas bordas, embaixo do mar. Então, 2 bordas se arrastaram embaixo do mar e essa movimentação levantou o quê? Uma onda gigante. E a onda, conforme ela vai seguindo o curso dela, ela vai tornando uma proporção enorme, ela vai ficando muito alta, entendeu? Então ela vai subindo, e isso é o tsunami. Tsunami, então, o terremoto, ele é sentido na terra, e o tsunami é uma movimentação de 2 placas tectônicas que aconteceram lá no fundo do mar e fizeram a movimentação da água e criaram uma onda gigante. Isso é o tsunami, tá? E ele passa devastando tudo, levando tudo, porque tá para nascer uma força da natureza mais forte do que a força da água. E os vulcões, eles são os movimentos das placas litosféricas e também pode provocar erupções vulcânicas. Nem todo vulcão vai provocar uma erupção. Por quê? O que é a erupção vulcânica? É o seguinte, eu tenho uma placa tectônica, tá? E no meio dessas 2 placas começa a acontecer um vazamento de magma. Magma, como eu disse para vocês, é ferro e rocha derretida. Começa a ter um vazamento. Esse vazamento vai formar um hotspot. Hotspot significa um ponto muito quente, que ele vai começar a subir e derreter tudo que tem ali para cima. Quando ele achar a crosta terrestre e abrir um buraquinho, ele vai, buf! Aí ele começa a liberar aquela lava que tem dentro dele, e conforme essa lava vai saindo para fora assim, vai derretendo, igual uma vela quando você queima, aí a vela vai derretendo e vai secando em volta. Aí quando você pega, você tem uma bola de vela assim,
O vulcão ele é formado desse jeito. Ele vem muito quente de dentro, mas quando ele entra em contato com a temperatura da atmosfera, ele resfria. Então ele forma esse cone, tá? Por isso que o vulcão ele tem sempre esse formato de cone, que ele vem aqui do meio, aquele hotspot, aquele ponto quente de lava, e quando ele magma é quando está dentro da terra, lava é quando ele é jogado para fora. Essa é a diferença, tá? É assim que a gente nomeia. Quando ele sobe, quando ele sai da boca do vulcão e começa a escorrer, aquilo ali vai se resfriando e formando rocha, tá bom? É assim que se forma um vulcão. No Havaí, a gente tem vulcão em erupção 24 horas por dia, tá? Esses vulcões, eles ficam bem no meio do mar, então conforme vai derretendo a lava dele, é até bonito de se ver. Vem a onda do mar, bate e resfria, tá? Então, o Havaí foi uma ilha criada dessa forma, foi um vulcão que entrou em erupção e a água do mar resfriou aquela lava e se formou a ilha, tá? Lembrando, aí você se pergunta, gente, mas por que tem gente que mora perto de vulcão? Primeiro, são povos nativos dali, tá? O vulcão pra gente é uma coisa assustadora, mas pra eles é algo normal, faz parte do dia a dia deles, tá? E o vulcão, quando ele solta todo aquele material de dentro dele, ele torna o solo muito fértil. Então, qualquer coisa que você plantar ali vai nascer, tá? Qualquer é muito genérico, mas assim, provavelmente vai nascer, tá? Porque se torna um solo super rico em matéria orgânica. Então, e as pessoas vivem ali, elas acreditam que elas podem se comunicar com aquele vulcão e nada vai fazer aquelas tribos saírem ali de perto, tá? Vide Havaí. Quem aí não gostaria de uma passagem e de volta com acompanhante para o Havaí? Eu iria, tá? Mas enfim, pessoal, deixei para vocês aí os exercícios das páginas 284 até a página 287, tá? Lembrando que múltipla escolha faz no livro, discursivo faz no caderno. Vai colocar no caderno a página, o seu nome, e no livro também vai botar o seu nome. E vai me enviar lá pelo Google Classroom, ok? E na semana que vem eu disponibilizo o gabarito, ok? Então, não esqueçam, por favor, de colocar o nome de vocês no comentário aqui embaixo, para eu saber quem assistiu e quem não assistiu o vídeo, tá? E poder lançar como presença. Então, qualquer dúvida ou novidade, ou pergunta, ou história que queiram contar, me procura lá no mural que a gente abre um fórum, bate um papo, tá bom? Então, vejo vocês na próxima aula.